Quando e onde é que começou a organização para o golpe de Estado de 25 de Abril de 1974? A organização a sério começa a surgir quando se dá a confrontação àquilo que a extrema-direita organizou e chamou o Congresso dos Combatentes. Isto acontece praticamente nas três frentes ao mesmo tempo. Portanto, e nessa perspectiva, poderemos dizer que o MFA depois surgiu nos três frentes e cá e no continente, surge com a contestação do Congresso dos Combatentes. Ora, na Guiné, o problema já não estava no Congresso dos Combatentes, portanto, na Guiné, porque tínhamos a certeza de que a situação militar não era brilhante, que aquela guerra era uma guerra sem sentido, e em relação a isto, as hipóteses de diálogo, no fundo, o objetivo era combater para que o poder político tivesse capacidade de resolver a guerra. Portanto, enquanto que os outros ainda estão com problemas, vamos lá, secundários, nós na Guiné já estamos dialogando como sairmos desta situação, que depois vai levar ao 25 de Abril. Portanto, nessa perspectiva, o 25 de Abril começa na Guiné. Quando chegam na Guiné-Bissau, qual foi a estratégia que utilizaram para convencerem mais pessoas a realizarem esse golpe de Estado? Dizendo às pessoas, vamos fazer uma revolução, vamos acabar com o Estado Novo. Bom, quando começam o Estado Novo a fazer cada vez mais a fazer as neiras e aparecem os problemas dos decretos, nós vamos aproveitar os decretos para ter quórum. Bom, agora, aqui, portanto, o tal princípio, depois, quando chega a funcionar, é a Comissão Coordenadora que vai funcionar. Vamos ver que desses 19 indivíduos, a maioria vieram da Guiné. Bom, portanto, também é o tal problema. Há um conjunto de indivíduos que têm a visão de contexto e que têm um projeto, e há os outros indivíduos que só estão descontentes com o problema dos decretos. Qual foi o método que utilizaram para que houvesse uma maior adesão em relação à ideia de uma mudança de regime? Nas sucessivas reuniões há a adesão ao problema que é preciso mudar o regime. E nesse aspecto, com alguns exageros, como é o caso do Coronel Bonazol, que sendo um indivíduo portanto, que tinha perfeita noção e até talvez tivessem mais inspiração que os outros, as suas posições são de tal maneira radicais e inoportunas que quase funcionam ao contrário. Bom, mas, portanto, isto é para dizer que começa-se a abrir o leque por arrastamento das pessoas que começam a ver que os decretos, sendo uma asneira, são a coisa mais útil, inclusive. 2 dias depois do beijamão, a ditadura sofre um pequeno abalo. Das Caldas da Rainha saem 200 militares do Regimento de Infantaria 5. Vêm a caminho de Lisboa e trazem a missão de ocupar o aeroporto. Mas nada mais acontece e poucas horas depois a imprensa controlada pelo regime festeja uma vitória que pareceu fácil. Os militares das Caldas são presos. No dia 16 de março de 1974 há uma tentativa de golpe de Estado por parte dos militares das Caldas da Rainha. Vamos dizer o porquê de não haver uma adesão da vossa parte a essa tentativa de golpe de Estado? As Caldas dizem, nós estamos a arrancar para Lisboa, venham connosco e mais não sei o quê. Nós dissemos que não saíamos porque não tínhamos condições para sair. Isso é importante, porque depois, na sequência disso, os soldados começam a vir dizer-me, meu capitão, chamaram-nos maricas, chamaram-nos cobardes, portanto a população depois dizia que as coisas falharam no 16 de março porque Santarém... Salgueiro Maia, na sua opinião, qual foi o momento em que o golpe de Estado de 25 de Abril de 1974 foi dado como vitorioso? Tinha nessa altura um pelotão de carros de combate M47, que era uma arma, em termos militares, suficiente para cilindrar a nossa resistência, com mais polícia militar e mais uma companhia de infantaria. E, portanto, quando esses me aparecem na zona do Caixo de Dré, e aparecem pela outra rua, aquela rua que vai dar à praça do município, portanto, se eles disparassem, nós estávamos perdidos, quer dizer, não tínhamos hipóteses. De maneira que a solução era ir dialogar com eles. É aí que eu começo a ver, bem, se vou dialogar, eles ainda me prendem. De maneira que perdido por 10, perdido por 1000, meti uma granada no bolso e fui saber o que é que as águas esperavam, na perspectiva que se eles me prendessem, portanto, eu acionava a granada e, portanto, marchávamos todos. E de qualquer maneira, tinha alguma coisa a lucrar, quer dizer, os outros depois de me verem rebentar, pelo menos por solidariedade, iriam oferecer alguma resistência e as coisas poderiam complicar-se.
Então eu chego a meio caminho e começo a dizer ao senhor para vir falar comigo. Ele berrava do lado de cá, venha cá e tal. Eu não ia porque já sabia que se fosse ao lado de lá seria preso. Até que ele manda ao alferes que mandava um chefe de viatura do M47 diz, dispara sobre aquele homem. E ele diz, não dispara. Então, você já desgraçou a sua vida. E diz o alferes da polícia, prenda este homem. Portanto, o alferes sai lá de cima e é preso pela polícia militar. Aí o brigadeiro diz, portanto, cada viatura, cada carro de combate tinha 4 homens. Neste caso concreto tinha um alferes e tinha um cabo, portanto, que era o apontador. E ele diz ao cabo, dispare sobre esse homem. E eu continuei, portanto, aí também tinha 2 opções, que era ou tentar correr junto àquele murozinho de baixo que está virado ao rio, o que à partida poderia acionar o complexo do caçador, que é disparar sobre a caça, ou então ficar em provocação quieto, olhando placidamente para os aparelhos de pontaria que aumentam 7 vezes, na confiança de que um indivíduo que está para disparar sobre um fulano, que vê aumentado 7 vezes, que não lhe faz mal nenhum, não é assim uma coisa muito agradável de fazer. Portanto, confiado nisso, eu continuei quieto. E o cabo recusou-se a disparar. Bom, aí o brigadeiro, que se viu desautorizado até por um simples cabo, achou que era de bom termo retirar. Conforme o brigadeiro marcha em direção ao Cais de Sodré, aquela gente marcha em direção a mim. E vem-me dizer, nós estamos consigo, e mais não sei quantos. Bom, e é aqui que eu vejo que o 25 de Abril está a ganho. Com o golpe de Estado ganho e com a chegada ao pé do Primeiro-Ministro, qual foi o diálogo que teve com o Primeiro-Ministro? Sempre vivi. Ele queria um general para que o poder, entregar o poder a um general para que o poder não caísse na rua. Bom, portanto, acaba por aparecer o general Spínola, que entra e diz-me temos de tirar daqui o Primeiro-Ministro, que o povo cá fora gritava assassino e outras coisas, portanto, preparava-se para linchar o Primeiro-Ministro. E eu disse, não tenha problemas, que eu já mandei uma chaime dentado mais atrás, já vi as medidas, é à medida do portão, a gente mete-o para a porta de trás e ele sai daqui de chaime. E diz-me os nossos ministros, então eu vou com ele. Disse, tudo bem. No entanto, na sequência da conversa, que foi só a 2, ele quando saiu já não disse nada, eu acabei por meter o Marcelo Caetano e os ministros na tal chaime, mas o Spínola foi num carro em que tinha vindo.